Fala galera ligada no canal, estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês de como é que foi essa corrida do México de Fórmula 1. Vamos lá, vem comigo. Bom pessoal, então, o que aconteceu nessa corrida do México, né? A gente teve uma corrida assim que foi extremamente importante para esse campeonato, porque umas corridas mais emocionantes, assim, mais empolgantes. Ela foi muito divertida de assistir, assim, tem muitas ultrapassagens, teve muitos acontecimentos. Ela foi um ponto-chave para a temporada, porque você percebe que com essa corrida o Lando Norris assume a liderança do campeonato, coisa que ele só tinha feito desde a primeira etapa. Ele fez a primeira etapa até a quarta, até a Arábia Saudita. Da Arábia Saudita até domingo ele não tinha liderado o campeonato. Da quarta etapa até a vigésima etapa foi o Oscar Piastri que liderou. Por 16 etapas, o Oscar Piastri liderou o campeonato. E agora ele está um ponto atrás. Não, ainda assim, ele perdeu a liderança, mas está um ponto atrás, ainda por muito pouco que o Norris passa. Norris que tentava, de todas as maneiras, assumir essa liderança de novo, voltar ao protagonismo que ele tinha dentro da McLaren. E demorou por muito tempo, demorou muito, mas ele conseguiu novamente assumir a liderança por descuido do Piastri, né? Piastri que já está um pouco abalado, acho que seja o termo mais correto, desde o dia do Azerbaijão, né? Que ele bateu no muro 2 vezes no mesmo lugar, cara, e isso mexeu um pouco com ele, tanto que ele terminou em quarto em Singapura e em quinto em Austin, nos Estados Unidos, né, e assim, por apenas 22 pontos, né, e aí não marcou no Azerbaijão. Isso dá um peso maior ao Norris, que está mais consistente nesse campeonato, e o Verstappen que pontuou exatamente a mesma quantidade de pontos que eles, né, nas últimas etapas, né, você pega que o Piastri e o Norris juntos somaram 119, o Verstappen 119 também. Os dois juntos já venceram o campeonato, né? As McLaren já ganharam o campeonato de construtores, mas ainda há o campeonato de pilotos em discussão. E o Norris assumiu a liderança do campeonato. Então é uma coisa assim que, cara, isso muda muito. Essa corrida ela foi fundamental para esse campeonato. Foi uma corrida emocionante, foi uma largada emocionante, né? Eu acho assim que a corrida de Austin foi igual aquela largada do McQueen, né? Que no filme do McQueen os carros batem e o McQueen só sobra o McQueen. Foi uma loucura aquela corrida de Austin, vários carros bateram. Eu acho que essa foi a mais emocionante de Austin, mas essa também foi muito interessante, foi técnica essa largada, né? Eu vou fazer um vídeo sobre a largada especificamente, mas eu vou dar uma breve pincelada aqui, né? A gente vê que tem 4 carros que na primeira curva eles vão. Tem Norris, Leclerc, Hamilton e o Verstappen. Verstappen espremido, sai pela pista, o Verstappen fez uma manobra extremamente inteligente para não bater no muro quando ele vai pela grama. E a gente consegue ver que fica ali as Ferraris, o Verstappen ganha a posição das Ferraris, ganha a posição do Norris, ele devolve, né? Acho que do Norris, não me engano, acho que era do Leclerc e do Hamilton. Devolve para essas Ferraris a posição. E, bom, mas o Leclerc também sai da pista. Ele não devolve a posição para Lewis Hamilton. E isso é um absurdo, porque a FIA acha que, por eles serem da mesma equipe, isso deveria se resolver entre a equipe. E não é bem assim. Devia devolver a posição para o Hamilton, entendeu? O Hamilton era para estar em segundo colocado. Coisa que acontece depois que Hamilton sai da pista e toma 10 segundos por disputa com o Verstappen. Coisa que não aconteceria se Hamilton não tivesse devolvido a posição para o Hamilton, tivesse devolvido para ele. Porque aí ficaria segundo Hamilton, terceiro Leclerc. Hamilton não teria nem disputado com o Verstappen, não teria acontecido aquilo. Então foi um erro da FIA dela ter causado outra situação para ela não ter resolvido o anterior, entende? Então assim, isso foi uma coisa que é inaceitável. A FIA está sendo duramente criticada por essa decisão dela no México, não foi um bom trabalho da FIA. E bom, eu vou explicar agora o que aconteceu com o Hamilton, né? Bom, beleza. Antes disso, o George Russell, ele reclamou, né? Olha, o Verstappen tem que devolver a posição para mim também, né? Ele me atrapalhou e tal. Quer dizer, ele foi fora da pista e aí eu perdi a minha posição. Assim, o Russell já estava atrás dele na hora que o Verstappen saiu. Se você pegar a imagem da largada, você vê Norris, Leclerc, Hamilton e Verstappen saindo ali um pouco atrás do Antonelli e o Russell. Os dois ali juntos. Então assim, o Russell não estava à frente do Verstappen, entendeu? Então ele meio que não perdeu a posição, já era do Verstappen, tudo bem? Mas o que deu polêmica foi o Leclerc não ser punido. Mas assim, ó, vamos ver aqui então. A gente vê o Hamilton, ele tá aí, e aí o Verstappen, ele quer nem louco passar o Hamilton, cara. E aí ele faz um dive bomb, que fala, um dive bomb. O que é um dive bomb? É uma manobra de ultrapassagem agressiva, onde o piloto de trás ele freia muito tarde para uma curva, geralmente se jogando pro lado do carro que está em frente em alta velocidade. Então assim, eu faço muito essa manobra no Fórmula 1, porque o cara tá vindo aqui, aí você vai lá
ele freia antes, então você freia depois para você conseguir ficar à frente ou ficar lado a lado com ele para você continuar a disputa, entendeu? É uma boa tática. É um mergulho agressivo, assim, para ultrapassar e tal, e o piloto tem que ter muita... Ele vai por dentro da curva, ele obviamente por dentro da curva, e o piloto ele tem que ter muita técnica, muita habilidade para ele realizar essa manobra de forma segura. O Verstappen é esse cara, mas acho que dessa maneira que ele fez aí, no México, talvez não tenha sido da maneira mais segura, entende? Eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado ali. E aí, assim, o que acontece? Ele jogou o carro no Hamilton, tá? Essa foi a realidade. Ele freou muito tarde, Hamilton ficou sem espaço. Aí depois de fazer a curva para dentro, ele estava do lado de fora. Ele cortou pela grama. Tudo bem, ele cortou pela grama. A FIA falou que era uma coisa de corrida, que era algo normal, deveria ser tratado como tal. Desenho de corrida. Tá bom, beleza, FIA. Aí, continua ali, só que aí depois, na curva 4, chegou na curva 4, o Verstappen foi tentar passar o Hamilton, não deu espaço pro Hamilton, jogou o Hamilton para fora, o Verstappen estava dentro. E aí o Hamilton teve que ir pela grama. Aí o que deu problema pro Hamilton isso? Como ele foi pela grama, ele não foi pelo... Tem um caminhozinho ali, tem um caminhozinho que tem que ir. Se ele fosse para aquele caminho, ele perderia todas as posições ali. Perderia pro Verstappen, perderia pro Biermann, perderia pra uma galera ali, mano. E aí, o que ele fez? Ele não foi por esse caminho, foi pela grama. Como ele cortou pela grama, ele tomou 10 segundos. Né? O Felipe Jafone comentou que dava uns 5, mas que aí os pilotos sapavam, deu 10 pro Hamilton. Mas ao meu ver foi uma punição injusta, por Leclerc não devolveu posição para ele, não devolveu o Leclerc. Verstappen fez uma atacada que é o dive bomb, que é realmente perigoso, o mergulho do Verstappen. Depois não deu espaço para o Hamilton. Realmente assim, o Verstappen fez de uma maneira agressiva. Bem, a gente quer ver corrida, a gente quer ver lance de corrida, mas acho que poderia ter tido um pouco de cuidado nisso, sabe? E aí poderia ter, talvez, ter falado pro Verstappen devolver a posição, ou talvez ter visto a situação ali e não ter punido o Hamilton, ou se fosse punir o Hamilton, que desse 5 segundos para ele. Mas, ao meu ver, poderia deixar do jeito que estava a corrida, porque o Hamilton continuou em terceiro, não? Ele continuou em terceiro porque não devolveu a posição para ele, o Leclerc. Então, ele já estaria numa posição correta ali, ao voltar para a pista, entendeu? Ele estava à frente do Verstappen, que era onde ele deveria estar, entendeu? Porque já era a posição dele ali, ele começou ali. O Verstappen estava fazendo manobras que eram perigosas para passar ele. Então não era como é que fala, não era preferência do Verstappen aquilo ali para punir o Hamilton, entendeu? O Verstappen fez uma manobra perigosa e tirou o Hamilton da pista. Então acho que isso deveria ter sido levado em consideração. Bom, mas assim, né, a FIA puniu daquele jeito que ficou e a corrida foi indo e tal. E você percebe que, bom, a corrida vai seguindo, aquele acidente, Hamilton toma 10 segundos, demora um tempinho para processar essa informação. Na hora que pune, né, você vê que alguns pilotos já começam a trocar o pneu. A gente já viu o Antonelli, é o primeiro do pelotão da frente a trocar o pneu. Ele para na volta 23. Você vê que o Antonelli ele para na volta 23. Depois, logo em seguida, na volta 24, o Hamilton para. Né, o pessoal do Hamilton foi ruim, foi em 3.5, mais os 10 segundos que ele ficou ainda no carro. Então você vê que o que acontece? A punição é de 10 segundos, caso alguém não saiba, ou 5 segundos, o piloto tem que entrar no box, né, vai trocar o pneu dele. Mas ele não pode já trocar o pneu. Não, tem que ficar em 5 segundos. Volta 5 segundos a punição, ele tem que ficar 5 segundos o mecânico só em volta do carro, esperando para trocar o pneu, para ele pagar a punição. Ou se for de 10 segundos, aí fica 10 segundos esperando. Ficando 10 segundos esperando, mas a troca ainda foi ruim, foi 3.5. Pra quem não sabe, pit stop é mais ou menos de 2 segundos. Também essa Ferrari faz pit stops rápidos, esse ano tá fazendo rápidos pit stops. E, 3.5 é lento, cara. Você fala assim, nossa, punição de 5 segundos, o cara fica parado ali, 10 segundos, ele recupera. Não, mas assim, cara, na Fórmula 1, isso é muito, entendeu? É difícil de recuperar aquilo ali na pista, cara. Ainda mais dependendo de onde você tá correndo. Então, assim, é difícil. Então, é uma punição severa. E acho que 10 segundos foi um pouco exagerado pro Hamilton, talvez. Foi um pouco precipitado, é a palavra correta, de ter feito essa punição ao Hamilton. E ele acabou se prejudicando com isso. O Hamilton não conseguiu fazer uma boa corrida depois disso, né? Ele ainda conseguiu, foi passando os outros carros ali, foi subindo, mas acabou que não foi dando certo. Mas eu vou entrar em detalhes mais com isso. O que acontece? Aí a gente tem o Hamilton, ele para na volta 24, em seguida para o Piastri na volta 25, aí o Russell para na volta 26, aí a gente vê que o Leclerc e o Norris, né? O Leclerc está em primeiro, o Norris está em segundo, e o Verstappen vai ficando ali em terceiro. O Norris vê que ele... Cara, o Norris ele meteu muitos segundos no Leclerc, meteu muitos segundos. E o Norris ele quer fazer um overcut, né? Um overcut. Eu acho que foi essa ideia que o Norris tentou ir pela corrida. O que seria um overcut? O overcut é você ficar na pista o máximo de tempo possível, porque aí o seu adversário troca antes e às vezes a sua troca você consegue render muito com o seu stint ainda, né? Com o seu tempo que você está com aquele pneu, aquele seu período ali na corrida.
Aí quando você troca, você volta à frente do companheiro de equipe, à frente do outro cara atrás ali, porque você conseguiu andar mais, conseguiu render mais com aquele pneu ainda, e ainda tem um pneu novo para o restinho da corrida. Então você tem um pneu melhor do que o seu adversário, entendeu? Ele queria ficar mais tempo na pista e fazer isso. E foi o que o Norris fez. Ele esperou o Leclerc trocar na volta 32. E com isso ele consegue ficar à frente do Leclerc. A gente vê que o Norris ele para na volta 35. 3 voltas após o Leclerc parar. E você vê que o Verstappen ele também queria fazer um overcut em relação ao Norris. Então ele para na volta 38. Ainda mais porque a estratégia do Verstappen também é um pouco diferente, tá? Tem que levar isso em consideração. O Norris ele fez pneu macio. E o Verstappen também fez com pneu macio. Então quando você está com pneu macio, eles tentaram levar o máximo o pneu para que ele chegasse na metade da corrida, que tinha 71 voltas. Levou até metade da corrida, daria para colocar um médio e ir até o final, quem sabe pôr um macio de novo. Foi o que o Verstappen fez, ele colocou um pneu macio, depois colocou um médio para seguir até o final da corrida. E o Verstappen fez uma boa ideia de fazer isso, ele fez um overcut, ele pôs na volta 38. Ele só não ganhou as posições deles, né? Porque o Norris estava muito à frente, né, do Leclerc e do Verstappen. O Norris ficou 20 segundos em alguns momentos ali, então não tinha como o Verstappen se aproximar ali. E aí aconteceu isso, aconteceu que o Verstappen ele parou depois, e com isso ele foi subindo as posições. O overcut do Verstappen deu certo, ele colocou um stint melhor de pneus e ele conseguiu subir as posições, e conseguiu avançar. Se não me engano, acho que o Verstappen colocou o pneu macio mesmo. E aí, o Verstappen foi avançando, e ele conseguiu depois ganhar as posições da corrida.